Vamos aí, né, dar continuidade. O Senhor falou aí ao meu coração nessa semana. O tema que Ele colocou no meu coração é tempo de germinar. É algo que Ele falou no meu coração e eu creio que vai abençoar vocês também nessa noite. E para começar, eu ia pedir para vocês abrirem lá em Mateus 13, por favor. Mateus 13, a parábola do semeador. A partir do verso 1 diz: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Pai, te agradeço por essa noite, ó Deus, pela tua palavra que é a verdade. Eu declaro que ao lermos essa palavra, Pai, ela alcançará espaço nos nossos corações. Eu declaro os nossos corações como solos, Pai, aptos a receber e a ouvir, Pai, para que essa semente cresça, germine e floresça no nome de Jesus. Te agradecemos por essa noite. Espírito Santo, fique à vontade. Receba aqui os nossos corações. Nós te amamos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava lendo um pouquinho sobre isso, né, sobre a parábola do semeador. É uma parábola que a maioria de nós conhecemos, mas Deus falou muito ao meu coração sobre ela. E nosso Deus é um Deus simples, né, e Ele fala nos detalhes. E eu fui ler um pouquinho sobre isso, né, sobre semente, germinação. E a germinação nada mais é do que o processo de crescimento de uma planta a partir de uma semente. E essa semente, ela fica num estado que eles chamam de latência. O que é isso, Hugo? É um estado que a semente, ela não germina, mesmo que ela já seja madura, mesmo que ela já tenha um certo tempo, mesmo que ela já esteja ali plantada há muito tempo, ela não germina enquanto ela não encontra condições favoráveis para isso. Ou seja, enquanto as condições internas e externas não estejam favoráveis e adequadas, ela não pode brotar nem florescer. E o que determina o crescimento da semente, até que ela realmente germine e frutifique, é a condição do solo e o ambiente no qual ela é plantada. E essa parábola, ela fala disso, desse ambiente, da condição do solo, que é o nosso coração. E para você ter esse solo próprio, é necessário cuidar do ambiente ao qual ele está sendo exposto. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. É necessário nós cuidarmos do ambiente ao qual nosso coração está sendo continuamente exposto. Nós estamos num mundo que é decaído, que jaz do maligno, mas nós somos a luz desse mundo. E nós precisamos brilhar, mas para isso nós precisamos preservar o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Lá em Provérbios 4, 23 fala sobre isso. E Deus quer fazer você crescer e germinar para então frutificar, para honrar e glorificar o nome dele. Mas é necessário a nossa cooperação. É necessário a nossa parte. E para isso, é necessário cuidar do solo do nosso coração, dessa exposição, desse ambiente no qual nós estamos inseridos. Circunstâncias vão acontecer e coisas vão tentar afetar aquilo que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é essa semente poderosa. Por ela mesma, ela já tem todo o potencial. Mas o que nós temos feito com essa semente que nós recebemos diariamente, continuamente? Muitas coisas vêm para tentar afetar esse desenvolvimento mesmo. Falas contrárias, pensamentos errados, diagnósticos, oposições que se levantam. Mas em nome de Jesus eu declaro que nessa noite você irá ser levantado, encorajado pelo Espírito Santo para ser alertado. Caramba, como eu preservo o meu coração? Qual tem sido o ambiente que eu estou inserido? Onde o meu coração está sendo inserido? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que se apresenta para mim. E uma frase que Deus colocou para mim, e eu acho importante falar aqui, foi:
Busque se afastar de ambientes que vão promover pensamentos errados. O inferno, como nós temos ouvido pelo culto da manhã, nessa série maravilhosa, não dê lugar ao diabo. A nossa luta começa nos pensamentos. Então, ele sempre vai tentar promover situações para que você pense errado. E nós precisamos continuamente blindar a nossa mente, para que o nosso coração também esteja blindado de qualquer pensamento contrário à verdade. Porque ele é derrotado. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele é astuto, ele tenta todos os dias. A Bíblia diz, que o diabo anda ao nosso derredor, como um leão rugindo, para tentar buscar um espacinho. Mas cabe a mim e a você levantar o escudo da fé, a espada do Espírito, se revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos ouvido nessa série com o pastor Carlinhos a importância de nós nos revestirmos todos os dias. É uma batalha diária de resistência. Você pega essa armadura e resiste firme na fé, crendo que maior é o Senhor que está em nós, crendo que essa palavra, que é a semente de Deus, é poderosa. Amém? E vamos ver, assim, na explicação da parábola, essa correlação entre o solo e o ambiente na qual a semente está inserida. E vou pedir para vocês continuarem aí no capítulo 13, mas vamos pular lá para o verso 18, que Jesus vai dando a explicação da parábola. No verso 18, diz: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a parábola do reino, a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e a produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia, eu declaro que é o seu, o meu caso, amém? E hoje nós vamos destrinchar um pouquinho aí esses 4 tipos de solos e como nós devemos nos comportar para que nós não venhamos a ser esse exemplo desses 3 primeiros solos, E a primeira parte aí é a semente que caiu na beira do caminho, que são as pessoas que ouviram e o diabo vem e tira-lhes a palavra do coração para que não creiam. E toda a nossa jornada com Deus é uma jornada de fé, de resposta a Deus. A fé nada mais é do que a nossa resposta para Deus. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. E aqui nesse início, lá em Lucas, na verdade essa parábola tem também em Marcos 4, Lucas 8 e Mateus 13. A gente está em Mateus 13. Mas é legal quando você vai lendo cada uma delas, tem algumas diferençazinhas que, na verdade, elas se complementam. E, na verdade, lá fala para que eles não creiam. Ou seja, a armadilha do inferno para que essa semente não caia no nosso solo, no solo do nosso coração, nada mais é do que a incredulidade. O inferno ele tenta fazer isso conosco, apontando um gigante, mostrando, está vendo não o que está acontecendo? Você está orando, parece que só piora. Mas aí, o que nós fazemos com esses pensamentos, o que nós fazemos com aquilo que tenta se mostrar maior do que o nosso Deus? A gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, é essa palavra. Então, nós não podemos abrir mão de estar cheios todos os dias, de realmente viver essa verdade plenamente, sabendo que essa semente é poderosa e sabendo que a nossa resposta para Deus é muito importante. Nós devemos dar atenção e não endurecer o nosso coração, para que a semente não se perca. Lá em Hebreus, não precisa abrir, Hebreus 3, no verso 7 a 8, diz: por isso, como diz o Espírito Santo, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. E no verso 12, diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. E lá no 19 ele fecha dizendo: assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ele estava falando do povo de Deus lá do Egito, de como Deus não pôde fazer e efetivar a promessa dele, porque o povo não creu. E, cara, como Deus foi maravilhoso com eles. Imagina, você chegar lá perseguido, abatido, e através de uma ordem Moisés foi lá, e Deus abriu aquele mar
daquela forma poderosa e sobrenatural. Mas mesmo assim, depois disso tudo, o coração deles foi afetado pela incredulidade, mesmo Deus estando com ele todos os dias. A gente fala, poxa, Hugo, isso não acontece, caramba, como que eles fizeram isso? Deus foi fiel com eles, o mar se abriu. Mas, na verdade, isso também acontece conosco. Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida, e às vezes parece que a gente esquece, caramba, quem é o Deus a quem a gente está servindo? Ele é o Todo-Poderoso, nada é impossível para Ele. Ele chega a dizer, há alguma coisa demasiadamente possível para mim? Ele é o Criador dos céus e da terra, está sentado num trono de glória, o poder, a glória e a honra é toda dele. Nada passa despercebido, a sua vida é importante para Deus. O Rafa trouxe uma mensagem maravilhosa aqui sobre Salmos 23, e ao nosso lugar de estar no descanso, sabendo que Ele é o seu pastor, trazendo para o específico, para o individual, meu pastor. Ele te vê de forma individual e específica. Então não abra mão de responder ao Senhor em fé, porque tudo que o inferno quer é roubar essa semente do nosso coração. E quando você cai na cilada da incredulidade, Deus não pode fazer nada, porque Ele trabalha conosco à medida da nossa resposta. O que move o coração de Deus é a nossa crença nele, é a nossa crença na sua palavra, e a nossa fé é a substância que faz essa semente florescer. Se nós não exercermos fé, essa semente não pode germinar, ela não pode brotar, ela fica impossibilitada de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. A semente é a palavra de Deus, ela é poderosa. E o nosso coração é esse solo que precisa ser um lugar apto e favorável para que ela possa crescer. E eu trouxe aqui uma frase do pastor Alinho, que ele diz, resultados poderosos vêm por posicionamentos de fé, não apenas por desejos. A gente pode desejar, ansiar muita coisa. Deus é um Deus de promessa, Ele promete, e é o nosso direito, uma vida abençoada, uma família abençoada, salvação na nossa casa, cura, vida em abundância, tantas coisas, mas nós devemos nos posicionar em fé, crendo que essa semente da palavra é poderosa. Não deixe que o inferno roube a semente do seu coração, independente do que aconteça do lado de fora, independente do que os seus olhos estão vendo. Nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, andamos por aquilo que nós cremos. E é essa crença que vai fazer você avançar no reino de Deus. Essa crença que vai fazer essa semente florescer e germinar no nome de Jesus. Amém? E o segundo tipo de solo aqui que a gente vê é a semente que caiu em solo rochoso. É aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raízes, sendo de pouca duração. E quando vem as provações, a angústia, a perseguição, ele logo se desvia. Nós não podemos ser desses, amém? Precisamos criar raízes e sermos perseverantes. O momento que nós passamos não define quem nós somos em Cristo Jesus. O inferno tenta dizer, falar, mas ele é derrotado. Eu declaro que ele está sendo cancelado nessa noite. Todo sofisma, todo pensamento contrário. O nosso Deus é poderoso. E essa palavra é Ele falando no nosso coração. Essa palavra é a semente. E ela foi criada exatamente para habitar aqui dentro e florescer, crescer. E para que isso aconteça, nós precisamos criar raízes. Nós precisamos criar raízes. E sermos perseverantes nessa nossa jornada de fé com Deus. Lá em Salmos 1, do 1 ao 3, diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Aleluia! Todo mundo ama esse verso, né? Mas o que nós temos feito para viver essa realidade? Precisamos ser essa pessoa de Salmos 1. Ela se blinda de ambientes desfavoráveis e promove o ambiente da presença do Senhor, onde nós somos abastecidos com toda a verdade. Quando você vai ver no verso 1 que ele diz que ele não se assenta na roda dos escarnecedores, não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Esse é o ambiente que nós vivemos aí fora. Todos os dias se levanta uma posição, se levanta uma fala contrária,
mas o que nós temos feito para nos posicionarmos e fincarmos os nossos pés com essa verdade. Nós precisamos promover ambientes no qual a presença do Senhor é real em nossas vidas. E aqui ele fala que, pelo contrário, o prazer dessa pessoa é estar na presença de Deus, é meditar de dia e de noite, é estar continuamente cheio dessa verdade, para que essa verdade possa dar a palavra final na nossa vida. E, consequentemente, essa semente vai crescer, essa semente vai florescer e nós vamos frutificar. Aqui fala, no devido tempo, nós daremos o fruto. A nossa folhagem não vai murchar e tudo que nós venhamos a fazer será bem sucedido. Porque Ele vai ter liberdade para poder fazer e fluir na nossa vida. Quando nós honramos, valorizamos, priorizamos ao Senhor, Ele vem com o mais dEle, Ele vem com o poder sobrenatural sobre as nossas vidas. E nós precisamos ser essas pessoas que criam raízes. Aqui fala, de sermos como árvores plantadas junto a ribeiro das águas. E essas pessoas, elas não fazem força para produzir fruto algum. Porque a raiz já está bem fundada, sabe? Está bem profunda. Você vê a árvore ali, linda, maravilhosa, mas para ela germinar e para ela frutificar, porque ela está com raízes profundas. E a nossa seiva, o nutriente que a gente precisa é o Senhor, é a palavra dEle. E quanto mais eu e você nos aprofundamos, criamos raízes profundas, nós não iremos fazer força para frutificar. Será algo automático, através dessa consequência realmente da nossa profundidade na palavra. E é isso que eu e você precisamos buscar todos os dias, nos aprofundar cada vez mais. E no tempo devido nós iremos frutificar, para honrar e adorar ao nosso Deus, que é digno, no nome de Jesus. A terceira semente é aquela que caiu entre os espinhos. Pessoas que ouviram a palavra, mas ela foi sufocada pelas preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Muitas são as distrações. Muitas são as distrações. Eu vou pedir para você abrir lá em Hebreus 12, verso 1. Hebreus 12, verso 1, lá diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Amém. Só até aí. Esse versículo fala muito ao meu coração sobre a importância da gente estar atento, sabe, a tudo aquilo que tenta nos atrapalhar. Ali na parábola do semeador ele fala que a semente ela não pôde produzir porque ela foi sufocada. E muitas das vezes isso acontece, a gente recebe ali com alegria, a gente recebe, é isso, caramba, eu creio no nome de Jesus. Mas aí chega na segunda-feira, vem aquela mesma notícia, chega na segunda-feira, parece que nada mudou. Mas nós temos que aprender continuamente a olhar para Ele, a não nos apegarmos às coisas desse mundo. Aqui fala dessa semente que é impossibilitada de frutificar, porque ela é sufocada. E tudo que o inferno faz é querer sufocar a gente, tentar estrangular, sabe? Mas nada se compara ao prazer de servir ao Senhor, porque nós sabemos a quem nós estamos servindo. Ele é fiel para fazer, é Ele que faz. A nossa parte é crer, confiar, descansar e cuidar do solo que é o nosso coração. E não se apegar, sabe, a essas distrações. Ele fala de
todo o peso, para a gente se livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, tem situações que não necessariamente são pecados, mas que são distrações que vão tentar tirar a semente do Senhor de dentro do seu coração. E a gente tem que ficar alerta, para a gente não cair nessas armadilhas. A Bíblia diz para nos livrarmos de tudo aquilo que nos atrapalha. Podem ser relacionamentos, namoros, amizades, um trabalho desequilibrado, um lazer, tudo aquilo que tem ocupado o lugar de Deus no nosso coração. Por isso que eu amo aquela oração, na verdade é uma oração, lá em Salmos 139, que diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Ele conhece, Ele prova o nosso coração, Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele sabe o que está aqui dentro. Então que eu e você possamos fazer essa oração todos os dias, para que a gente venha estar ali alinhado com a vontade dEle, para que nada desse mundo venha nos atrapalhar e sufocar a semente da palavra, que tem todo o poder para crescer e frutificar. E o outro cuidado que nós precisamos ter é com os prazeres desse mundo. Principalmente vocês, jovens, muitas são as ofertas, todos os dias, na escola, na faculdade, no trabalho, por onde a gente passa. E nós não podemos brincar com o pecado. Graças a Deus nós fomos libertos do império das trevas, do poder do pecado. E Deus nos chama a não viver mais na prática do erro. Então eu e você somos capacitados pela ação do Espírito Santo. Então deixe Ele ganhar espaço dentro do seu coração. Não se apegue aos prazeres desse mundo. É muito bom ter momentos de lazer, é muito bom a gente viver, curtir amizades, viajar, fazer isso tudo é lícito, é bom demais. Mas nada desse mundo pode ser maior do que o nosso desejo em conhecer Jesus. Nada nesse mundo pode ser maior do que o nosso prazer em adorar ao Senhor. E eu me lembro aqui, do pastor Elinho falando de quando ele estava lá no Rema, que ele falou da Lara Croft. Estava todo mundo aqui? E exatamente isso, Deus é um Deus de detalhes. São coisas que não necessariamente é pecado, é lícito. Tem algum problema em jogar, em ter um videogame, em assistir um esporte, em fazer uma atividade física, em trabalhar? Tudo ok, tudo certo, tudo de boa. Mas isso não pode ocupar e tirar o nosso espaço de tempo de relacionamento com Deus. Então, que isso é um trabalho contínuo, sabe? Da gente sondar o nosso coração, de perceber, caramba, eu tenho gastado tanto tempo com isso, mas como está o meu relacionamento com Deus? Eu era uma pessoa que ainda gosto muito de esporte, de futebol. Minha mãe está ali, ela sabe, caramba, eu ficava 2 horas, voava, e depois ainda via comentário do jogo, ficava lá 4 horas vendo futebol. Eu falei, cara, os caras nem me conhecem, sabe nem o que eu estou fazendo, sabe nem que eu existo. Tem algum problema em ver um jogo? Não, gente. Mas eu estou falando que nosso Deus é um Deus de equilíbrio. E eu creio que se você colocar o seu coração disponível, Ele vai falar contigo. Porque tem coisas que a gente precisa realmente retirar para dar a devida prioridade a Ele. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ah, Hugo, mas é ser radical. Cara, viver com Cristo, às vezes vai ser preciso ser radical sim. E cortar, e tirar. Jesus falou, aquele que quiser ser o meu discípulo, aquele que quiser vir após a mim, negue a si mesmo, todo dia a sua própria cruz e siga-me. Ou seja, a gente tem que morrer para nós mesmos todos os dias. Há um preço a ser pago. O maior preço já foi pago, que é a vida dele na cruz, para que você e eu fôssemos libertos. E a nossa vida é uma vida de resposta àquilo que ele já fez. Então vale a pena viver essa vida. Abdicar mão de coisas, porque nada se compara, gente, ao prazer de estar na presença do Senhor, dele invadir o nosso coração. É nesse lugar onde a plenitude de vida, a alegria para todos sempre. É nesse lugar que eu e você precisamos buscar estar todos os dias. E lá em Gálatas 5,13 diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz, se a sua carne é livre, o seu espírito ficará preso. Quanto nós estamos dando de liberdade para a nossa carne? Quem está tomando o controle da nossa vida? O Espírito de Deus precisa dar o aval final em nossas escolhas, nas nossas decisões. Jesus não nos libertou para fazermos o que queremos, mas para nos submetermos à sua vontade para as nossas vidas. Lá em 1 João 2,15 ao 17 diz, não amem ao mundo,
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que esse possa ser um anseio do nosso coração. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Lá em Coríntios ele fala, tudo nos é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Deus nos chamou para ter equilíbrio, para você fazer coisas que você gosta, está tudo ok. Mas sonda o coração, coloca diante do Senhor, do Espírito Santo, Pai, tem alguma coisa que tenha ocupado o meu tempo contigo? Tem alguma coisa que tenha atrapalhado? E decida entregar. Se Ele te pediu, decida, faça, porque vai valer a pena. E essa semente, ela não vai ser sufocada. Os prazeres do mundo, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que gera peso, tudo aquilo que gera realmente algo que tenta nos colocar para baixo, conforme a gente vai tendo um relacionamento contínuo e prioriza ao Senhor, isso vai ganhando espaço no nosso coração. E lá em Gálatas fala, vivam pelo Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da sua carne. E viver pelo Espírito é viver com Ele, Ele habita em nós. O Espírito Santo faz parte de quem nós somos. A Bíblia diz que todo aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Nós estamos interligados, nós somos um só em espírito com Deus. Mas é uma briga contínua com a nossa carne. Mas vai falar mais alto aquele que tiver fortalecido. E continuamente nós precisamos fortalecer o nosso coração com essa verdade preciosa, com a semente da palavra de Deus. E não deixar com que essas circunstâncias sufoquem a verdade da palavra. Amém? E pulando lá para a última parte, a última semente, é a semente que caiu na terra boa. São as pessoas que ouvem de bom e reto coração. São as pessoas que retêm a palavra e frutificam pela perseverança. Lá em Lucas 8, que é outra passagem que fala da parábola, fala isso, das pessoas que retêm a palavra e frutificam pela perseverança. São essas pessoas que têm um solo próprio, são aquelas que guardam, valorizam, retêm e põem em prática essa verdade. São aquelas que permanecem crendo e estão atreladas à videira verdadeira, por ouvirem e guardarem os seus mandamentos. Vou pedir para vocês abrirem lá em João 15, por favor, no verso 1. João 15, verso 1, lá diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu no seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.
E lá no verso 16 diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém. E essa palavra é muito forte, né? Porque fala que Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos, nós estamos nele. E nós fomos chamados para permanecermos nele, enxertados nele. Ele é a videira. E nós somos os ramos. Os ramos não conseguem produzir e fazer nada se eles estiverem afastados, se eles não estiverem conectados a essa videira verdadeira, que é Jesus em nossas vidas. E aqui ele fala, chega a ser uma palavra forte, né? Aquele que assim não fizer será cortado e lançado fora. Mas eu declaro que nós somos esses ramos enxertados, que criam raízes, solidificados na videira que é o nosso Jesus. Que nós possamos continuamente olhar para Ele, como nós lemos lá em Hebreus, o autor e consumador da nossa fé. Ele vive e reina para todo sempre. Que eu e você possamos cada vez mais anelar, ansiar, buscar viver para Jesus. Em Gálatas 2:20 diz, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tamanho é o amor dele, nós fazemos tudo, porque ele nos amou primeiro. E o nosso lugar aqui é de resposta a ele, a viver como esse ramo atrelado à videira. E ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem ele a gente não pode fazer nada. Sem ele nós não somos nada. Ele é o nosso tudo. Jesus é o nosso tudo. E ele precisa ser o nosso tudo todos os dias. E ele diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. A palavra de Deus é essa semente poderosa. E nós precisamos aprender a guardar, a reter essa palavra e colocar em prática essa palavra, para que ela possa crescer, para que ela possa germinar e assim, consequentemente, nós possamos frutificar. E nós vamos frutificar com frutos que permanecem, não com frutos passageiros. Que o nosso olhar venha estar naquilo que é eterno, não nas coisas aqui da terra. É muito bom ser abençoado com bens, com coisas materiais, mas nada se compara a viver coisas gloriosas com o Senhor. Aquilo que é eterno, aquilo que não passa, é a nossa vida com Deus. O mais Ele continuará fazendo. E nós fomos chamados para permanecer nele. Então não abra mão de continuamente viver para Ele, por Ele, todos os dias. De continuar ligado a essa videira que é o nosso Jesus. Amém? Vou pedir para vocês abrirem lá em 1 João 2, já finalizando. 1 João 2. João 2, verso 12, lá diz: filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são os fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Aleluia! Eu declaro essa nossa verdade aqui como realidade em nossas vidas. Jovens, Deus falando: eu escrevi a vocês, porque vocês são fortes,
e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. E eu declaro que no nome de Jesus, ele não terá poder para sufocar e retirar essa semente da palavra no coração de cada um de vocês. A nossa parte é continuamente focar nele, olhar para ele, desejar cada dia mais ao Senhor. Ele é a videira verdadeira. Tudo que nós precisamos está nele. Ele é o nosso tudo. Então, conforme Salmos 1, cultive a presença de Deus. Valorize a pessoa do Espírito Santo. Promova um ambiente favorável ao crescimento dessa semente que é poderosa. Já está no nosso DNA como nova criatura frutificar. A 30, a 60, a 100 por 1. Mas que o nosso coração possa ser esse solo fértil, onde a palavra, que essa semente poderosa encontre espaço e lugar para crescer, para germinar. É tempo de germinar. É tempo de nós crescermos, de avançarmos. Mas é necessário, cada dia mais, nós preservarmos e guardarmos o nosso coração. Esse é o lugar. Deus trabalha com o nosso interior, com o nosso coração. E nós precisamos ser sábios e buscar cada dia mais esse ambiente favorável, para que essa semente possa ser desenvolvida, independentemente de quanto tempo você está esperando. Não abra mão das promessas do Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O poder é em Jesus. É o nome de Jesus. É o nome sobre todo e qualquer outro nome. Amém? Jesus é maravilhoso. Que vem ao meu coração é para que você não abra mão daquilo que Ele já falou ao seu coração. Não abra mão das promessas de Deus. Não abra mão da salvação do seu filho, do seu familiar, da sua família. Não abra mão, porque Ele tem ouvido as suas orações. Não abra mão e saiba que você não está sozinho. Nós cantamos aqui, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam sozinhos. E eles entregaram a própria vida, eles confiaram no Senhor. Ele é capaz de nos salvar. Mas mesmo assim, se Ele não vier, eu creio e decido honrar e me dobrar somente a Ele. Porque a nossa vida é dele. A nossa vida é dele. E Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. A palavra é essa semente poderosa. Não abra mão de responder ao Senhor em fé. Mesmo que seja difícil, persevere na tribulação, seja persistente na oração. Não abra mão dos sonhos de Deus. Não abra mão do que a palavra dele tem a dizer. Essa semente é poderosa. Eu declaro na sua vida que é tempo de germinar. Eu declaro na sua vida que promessas serão cumpridas no nome de Jesus. Eu declaro a operação do Espírito Santo com o sobrenatural de Deus. Mas não abra mão de continuar crendo. Não abra mão de continuar olhando para Ele. E você será surpreendido. O ano ainda não acabou, queridos. Deus tem muita coisa ainda para fazer e realizar. E Ele só precisa de um coração que creia. E eu declaro que é o seu coração, um coração cheio do Espírito Santo. Você não está sozinho. Continue nessa batida. Preserve o seu coração. Promova ambientes favoráveis para que essa semente continue crescendo. Porque é tempo de germinar. Aleluia. Pode se colocar de pé, por favor. Obrigado, Jesus. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Nós te amamos, Deus. Obrigado, Pai, por essa verdade. Obrigado pela tua operação abundante nessa noite, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Tens liberdade em nosso meio. Queremos ser esse coração
com um solo fértil adequado, propício para que essa semente da tua palavra germine, cresça, e essa semente, Pai, possa frutificar, com frutos que permanecem. Nós não abrimos mão, Pai, da tua palavra que é poderosa, que é viva, que é real, dessa verdade que permanece para todo sempre. E nós somos desses, Pai, que não retrocedem, mas que continuam seguindo adiante, olhando para Ti, sabendo que nós não estamos sozinhos, sabendo que essa verdade, ó Deus, essa verdade é a nossa vida. Nós confiamos em Ti e decidimos permanecer no Senhor, na videira verdadeira. Nós somos os ramos e sem Ti nada podemos realizar, mas nós decidimos entregar todo o nosso coração ao Senhor. E eu declaro o coração dos meus irmãos como solos férteis no nome de Jesus, onde a Tua palavra, que essa semente encontrará espaço, e eu declaro que ela já está sendo, Pai, germinada no nome de Jesus. Eu declaro que o Teu Espírito está regando nessas sementes, o Teu Espírito regando os corações no nome de Jesus, enxertando fé, enxertando coragem, aleluia. Seja forte e corajoso, não temas, pois eu sou contigo. Seja tão somente forte e corajoso, não temas, pois eu sou contigo, aleluia. Nós não estamos sozinhos, ó Deus, e nós confiamos em Ti, aleluia. Nós confiamos em Ti. Como é bom servir ao Senhor, como é bom colocar toda a nossa dependência em Ti, aquele que jamais nos decepcionou, aquele que jamais nos desampara, é o nosso Deus. E nós decidimos, Pai, responder ao Senhor em fé, crendo, sendo perseverantes, criando cada vez mais raízes, nos aprofundando na Tua verdade, fluindo com a Tua ação poderosa, Espírito Santo, aleluia. Sensíveis à Tua voz, sensíveis à Tua voz. E eu declaro esse tempo de resposta em fé, coisas que o Senhor vai nos pedir, desafios que irão se apresentar, mas nós iremos dar o passo de fé, e o Senhor fará o sobrenatural. Não há força em nós, não há força no ramo, mas nós cremos no poder da videira que é o Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, e nós não seremos abalados, nós não seremos abalados. Tu és o nosso Senhor, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco, aleluia. E como diz lá em Salmos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor das nossas casas, aleluia. Obrigado, Jesus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da minha vida, e eu declaro salvação sobre as casas. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, salvação nesse tempo. A Tua obra continua sendo feita na face da terra, as orações estão subindo como um incenso ao Senhor, e Ele tem acolhido cada oração. Não abra mão de continuar orando, não abra mão de continuar sendo perseverante, porque Deus é poderoso para fazer. Em nós não há poder algum, mas há poder no nome de Jesus. E é o Espírito Santo que faz o trabalho, queridos. Continue orando, continue crendo, e você irá frutificar na sua casa, na sua família, onde Deus te colocou. Você irá frutificar, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra que é preciosa. Obrigado, Pai. Que a gratidão venha ter espaço nos nossos corações todos os dias. Nós somos gratos e queremos Te adorar e Te louvar mais um pouquinho, porque fomos criados para isso. No nome de Jesus, aleluia.